Bom, ainda sobre o Mano Menezes, que a gente acabou de ouvir a palavra dele, falando sobre ter um elenco equilibrado, o Corinthians vai ter que trabalhar para chegar a ter esse elenco equilibrado. Dentre os tantos assuntos polêmicos dentro do Corinthians, o técnico do Timão explicou o motivo de uma cobrança feita a Ranieri durante a partida. E o Mano citou o Cuiabá, ex-clube do jogador, após tentar uma finalização de longe. Vamos ouvir o Mano Menezes. Talvez te referisse aí uma cobrança do Ranieri, porque ele tentou chutar uma bola ao gol, acho que estava lá em Cuiabá, tentou chutar, não dá, né? Estamos no Corinthians. É evidente que a fala não caiu bem entre os torcedores do Cuiabá. Não foi não, mano, você errou, foi 2. Foi até mais, eu fiz o jogo. E o Cuiabá no meio da rua, né? E o Cuiabá emitiu nota oficial nas redes sociais, repudiando as falas de Mano Menezes, técnico do Corinthians. Nós temos aqui a nota oficial do Dourado. Aqui, abre aspas. O Cuiabá Esporte Clube lamenta e repudia a descabida fala do técnico Mano Menezes do Esporte Clube Corinthians Paulista na noite desta quarta-feira. O profissional se referiu ao Dourado de forma preconceituosa e inaceitável ao citar um ex-atleta do time Auriverde, titular do Clube Paulista. Mano Menezes, que já comandou a seleção brasileira, mostrou que desconhece o cenário nacional ao citar o Cuiabá de forma pejorativa. A equipe está na elite do futebol nas últimas 4 temporadas e representa todo o estado de Mato Grosso na Série A do Brasileiro. O Cuiabá não irá aceitar comentários desrespeitosos que ferem a imagem do clube, fecha aspas. Tá aí, portanto, o que falar dessa declaração do Mano Menezes, Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, Vampeta? Eu só queria pontuar uma coisa, porque o Mano Menezes falou dessa forma do Cuiabá, mas na tabela de classificação do ano passado, o Cuiabá terminou na frente do Corinthians. Foi. 51 pontos contra 50 do Timão. Cuiabá terminou em 12º lugar e o Corinthians em 13º lugar. É isso aí, essa é a primeira coisa, né? Eu acho que o professor Mano Menezes, nesse momento, deve estar arrependido. Acho que, sabe, entrevista ao vivo e tal, soltou, mas ele deve estar arrependido. Eu acho que ele foi indelicado. Eu não deveria ter citado o Cuiabá, e ele se referiu ao Ranieri. O Ranieri acabou de chegar ao Corinthians, acho que não sabe nem onde é o armário dele para guardar as coisas dele. E saiu do Cuiabá e chegou no grande Corinthians, né, na história do Corinthians, e não deveria ter sido exposto assim. Eu acho que o técnico tem o dever de corrigir falhas e orientar, e pode fazer isso na salinha dele. O rapaz está acabando de chegar. Eu queria só lembrar que na última temporada e nessa que já começou, vários jogadores do Corinthians também já mandaram a bola, figuração de linguagem, na estação do metrô, lá de Itaquera. A bola saiu do estádio e caiu lá. Pessoal, ontem no jogo o Fausto Vera mandou também. Isolou. Acho que a última bola do jogo foi do Fausto Vera, aquele chute que ele isola. Podia levantar na área, o último lance. Então, ou cita todo mundo, ou não cita. Nesse caso. Matias Rojas ontem também meteu. O Rojas arrisca bastante e erra bastante. Ontem também. Acabou de chegar. Eu acho. Não, é uma coisa de relacionamento. Acabou de chegar. Eu tenho que abraçar esse cara. Ele estava vestindo a camisa, com todo respeito, que não é tão badalada como a camisa do Corinthians. Vestindo a camisa do Corinthians, né? Jogando pelo Corinthians. O cara, tudo bem, ele tem que se corrigir, não, eu quero que ele faça isso. Mas acabou de chegar. Eu acho que... Se fosse para falar isso aí que o senhor está certo, mas se for falar, tinha que falar do Matias Rojas, que meteu umas 4 lá em cima. Todo mundo. O Fausto Vera, o último lance, também. Não, mas o Mano não chegou hoje no Corinthians, ele já está aí há algum tempo. Vários jogos do Corinthians que nós vimos, jogadores do Corinthians, mais conhecidos e há mais tempo no grupo, já colocaram a bola na estação do metrô lá. E o Mano não falou isso. Cara, só vendo aqui, tá vendo os lances. O Yuri Alberto meteu também lá na Praça de Itu, que tem aquele orelhão, né? Isso tem um orelhão lá. Todo mundo. O Yuri Alberto pegou uma de primeira. E sobre o Yuri Alberto, ele falou que claramente está faltando confiança, mas isso vai adquirir e tal. Perfeito. Eu até concordo. Então, como o assunto que o Pedro trouxe foi porque citou o Cuiabá e com o caso Ranieri, eu acho que o professor não falaria novamente isso. Eu acho que agora, de pouco que passou, ele falou, acho, né?
Acho. Ele pode dar daqui a pouco um pronunciamento, repetiria 10 vezes, ok. Mas eu só acho que ele não falaria novamente. Não, fora que o Ranieri foi improvisado pelo técnico Mano Menezes, não tem problema ser improvisado, como disse o Vampeta, mas está quebrando um galho pro técnico ao mesmo tempo, né? Então eu não imaginava que o Mano ia dar uma declaração dessa. Isso aí o que aconteceu, que o Cássio falou, foi uma situação de jogo, cara. O Caetano, zagueiro, se sentiu incômodo. E na mesma semana, você teve o caso do Veríssimo, que não meteu a caneta, e o zagueiro foi contratado e está fazendo reforço. Outro zagueiro... É de se entender, pô. Outro zagueiro é o Raul Gustavo, que até foi inscrito hoje no Paulista. Tava machucado. Tava machucado, voltou em lesão também. Então, o Raul Gustavo está inscrito, não sei se já está à disposição para o próximo jogo, mas é um zagueiro aí que o Corinthians tem poucos mesmo. Essa questão é assim mesmo, acho que ele poderia corrigir isso internamente, né? Não publicamente chamar o Ranieri, aquela bola você podia ter feito coisa melhor, enfim. Ligação do técnico. Podia ter tomado outra decisão. Você podia fazer aquilo melhor, vem cá também, Fausto Vera, você também poderia ter feito. Sim. Rojas, vem cá também. Todo mundo. Vem cá, o Hidalberto, você também. É que tá feia a coisa. Mas e essa questão do Cuiabá... Chama todo mundo, mano. E a questão do Cuiabá, ele pensou na hora, o Corinthians é um time de mais de 100 anos, super campeão, Cuiabá... Mas é engraçado quando a gente vai olhar realmente o retrospecto, né? Pensa, no último campeonato o outro foi melhor, né? O Cuiabá está há 4 anos na Série A, o Cuiabá ficou em 12º, o Corinthians em 13º. Né? Nos últimos campeonatos, realmente, a distância não tem sido tão grande assim do Corinthians. Deveria ser, porque a folha de pagamento do Corinthians é bem maior que a do Cuiabá. E aí eu não estou nem falando de história, de títulos do passado, falando a folha hoje. O Corinthians, esse ano até acho que diminuiu, mas ano passado era um time que gastava muito mais que o Cuiabá e ainda, com certeza, gasta muito mais. Só que o Cuiabá ficou na frente, né? Então, nessa questão do trabalho, esquecendo a história do clube, tradição, títulos, enfim, o Cuiabá, dentro do que ele tem na mão, ele está fazendo um trabalho melhor que o Corinthians, né? Dentro do que cada um pode fazer, o Cuiabá faz muito mais com menos, né? O Cuiabá está conseguindo fazer mais com menos, está há 4 anos na Série A. O Corinthians está aí sofrendo e tinha potencial para fazer muito mais, né? O Daverson, que jogou com o Ranieri no Cuiabá em 2023, ele deu apoio ao ex-companheiro e fez menção às palavras ditas pelo comandante do Timão, disse que está na torcida para que o volante tenha sucesso no Parque São Jorge. E nós temos a publicação do Daverson aqui para mostrar no nosso bate-pronto, para você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Daverson escreveu o seguinte: Ranieri, você é brabo, irmão. Estou na torcida por você. Você é maior do que essas palavras. Continua trabalhando como você sempre trabalhou, craque. Fecha aspas, a publicação do Daverson nas redes sociais sobre esse assunto, sobre essas falas do técnico Mano Menezes logo após Ituano 1, Corinthians 0 pelo Campeonato Paulista 2024. Então tá aí, o Cuiabá que já se manifestou através das redes sociais e vamos acompanhar também o lado do Corinthians, o lado do professor Mano Menezes. Bom, falando do Corinthians e do jogo de ontem, Corinthians que não era derrotado, eu estava até olhando aqui, há 17 anos pelo Ituano, né? 2007. Desde 2007 que o Corinthians não era derrotado pelo Ituano. E mais uma vez, os torcedores revoltados com a atuação do Yuri Alberto. A fase não é boa, é evidente. E parece que essa fase não acaba nunca. O Yuri Alberto nunca consegue dar a volta por cima. Eu como ex-atleta, fico olhando, eu acho que ele sofre demais no corredor. Ele corre sozinho lá na frente. Ele fica... Por isso que às vezes falta essa falta de confiança, porque não chega. Ninguém chega perto dele, põe a tabela. Ontem no jogo de novo. Se você é o torcedor do Corinthians que fala, o time tem que ter garra, que isso aqui, mano. Não pode reclamar do Yuri Alberto, não. Em termos de entrega. Você acha que ele pode errar tecnicamente, alguma coisa e tudo, mas ele é participativo pra caramba. Ele briga, luta, erra. Não é aquele jogador omisso que se esconde, não. Ele pode ver. Eu tô olhando assim, os jogos ele se entrega, ele dá o máximo. A qualidade técnica, tá errando, não sei o quê. Mas dizer que ele é participativo. Pouco participativo. Muito participativo. Ele é muito participativo. O Roa, não. Matias Roa precisa participar mais, porque veio como principal contratação, meio de temporada, começando uma temporada nova, pré-temporada, tudo bem, muito cedo ainda, pro segundo jogo, né? Tem o Fausto Vera ali que pareceu que, dizem que apareceu uma proposta de 6 milhões de euros. Se apareceu, vende, irmão. Vende que aí vai ter problema com o Mano. Já que ele não vai aceitar ficar no banco.
Eu sempre achei... Dizem que ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Diz que é tudo, marrento. Ih, rapaz, informação, hein? Informação. Aqui é programa de informação do logo. Falou, solta o verbo. Programa de informação, mas assim, você vê como é que é o momento. O Romero terminou o Campeonato Brasileiro em alta. Marcou um golaço contra o Guarani. Hoje é mais fácil você falar do Romero do que você falar do Yuri Alberto. Eu sempre achei o Yuri Alberto muito mais craque que o Romero, muito mais jogador. Também. Bota no mercado pra ver quem vai ganhar o dinheiro aí. Então, mas por que o Romero tá funcionando nesse time e o Yuri Alberto não? Fica a pergunta. Por que um consegue marcar e outro não? Você vê aí ó, os poderes de fogo de alguns times. Hulk, Paulinho, Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Cebolinha, Caleri, agora com a chegada aí de reforços. O poder de fogo do Corinthians é baixo. Sem dúvida. Baixo. E sem o Yuri Alberto ainda é 1000 vezes pior. Sem o Yuri Alberto ainda fica pior. Tem que trazer outro cara para jogar com ele. Aí não entra aquilo que disse o Cássio, que precisa contratar? Precisa, você não pode vir publicamente. O Cássio é goleiro. Mas ele foi sincero, ele falou aquilo que ele pensa. Tudo, pode chegar ali no grupo pensar. Não precisa contratar. O Cássio é o que? É diretor de futebol? Para e vai entrar no lugar do Fabinho Soldado. Já vamos falar dele. Você pode chegar e conversar. Então, precisa. E os outros companheiros que tratam? Pô, isso é antiético, pô. O que o Cássio fez, você acha antiético mesmo? Pô, que ele falou do Luan também lá atrás, lembra que eu falei aqui? Chega no Luan, chama o cara, pô. O cara. Essas coisas não pode ser. Aqui, se eu souber me contar, eu solto, que aí a gente tá na audiência, vamos brigar com os outros. Mas lá é o platel que vai jogar o ano todo, treina todo dia, é diferente, irmão. Não, você não joga mais lá. Se soltar, eu solto o pau aqui. Band, Record... A gente tem que sair na frente da concorrência mesmo. A concorrência, Transamérica, sei lá o que tiver, o diabo que tiver, souber, vamos pra cima. Você falou, não jogo mais, mas tem gente dizendo aí, Vamp, que nesse time do Corinthians, se você se colocasse à disposição pra jogar, dava pra jogar. Dá pra tomar 3 com essa qualidade toda que tá o Corinthians aí. Pegava de ruim e dormir. Não, tem coisa assim, eu sei que é líder, vencedor, um dos maiores jogadores da história do Corinthians, tá entre os 10 maiores, mas não precisa também atirar assim não, pô. Agora o professor ali, dá pra resolver. Tirou o pino da granada e soltou. Aí também discordo quando o Mano Menezes fala, vamos pegar o São Bernardo. Série C, não tem a folha de 20 milhões, é um time forte, que não sei o quê, que papapá. Aí também, né, mano, aí vai querer pegar quem? Algodão doce, bota na boca. É igual o professor Tite falando da superioridade do campeonato do Rio de Janeiro. São coisas assim que você fala, pô, vai. Não é, né? Vai pegar o São Bernardo e Itaquera. Não é Itaquera o jogo? Fora em São Bernardo. Ih, no 1º de maio, então. Rapaz. 1º de maio, lá, o nome do estádio. Depois pega o São Paulo em Itaquera, na terça. Aí, quer dizer, não, o São Bernardo é um jogo forte, truncado. E o São Paulo com a barca que tá vindo, então vai ser o quê? Rapaz. Atupelar? Será que cai a invencibilidade? O Corinthians perdeu em São Bernardo ano passado. É verdade. Perdeu. Não, é um time. Meus atletas não estão preparados. E ganhou do São Paulo no Morumbi. Peraí, meus atletas ainda. Você viu, o Mano Menezes falou: meus atletas não estão preparados para esse jogo forte, truncado. Meu Deus do céu. Essa sequência agora, hein? São Bernardo então, São fora. Bernardo está preparado. E São Paulo no Morumbi. São Bernardo fora, São Paulo no Morumbi. A sequência do Corinthians aí. Temoridade eu pegar o São Bernardo. E temor. Eu fico acompanhando, às vezes, a gente falando aqui. Claro que o Campeonato Paulista tem muito mais qualidade que o Campeonato Carioca, é evidente. Só pegar os times que estão na Série B, times que têm divisão. O Vampeta fez esse levantamento, acho que só a Portuguesa, né, Vamp? Só a Portuguesa. Só a Portuguesa que não tem divisão. Porque até o Bruno não sabia que a Inter de Limeira tinha. A Inter de Limeira E os times ainda estão pegando ritmo. E os times ainda estão pegando ritmo. Mas eu acho engraçado, às vezes, esses duelos. Mas São Bernardo faz o seguinte, ó, você tem uma folha... Era o São Bernardo que tinha que ter medo do Corinthians. Você tem um plantel aí que a folha é mais ou menos 20 milhões. Sabe de onde já não está preparado? Manda o treinador do São Bernardo ir para lá e fica com o São Bernardo, que os caras estão preparados. Estão fortes, são tomadores. Mas entende, assim, São Bernardo e Corinthians. Quem tinha que ter medo aí é o São Bernardo de enfrentar o Corinthians. Por exemplo, o Abel ontem. O Abel agora desse coletivo, o Abel chegou e falou, não, a gente é mais forte do que a Inter de Limeira. Começamos no sono, mas aqui é mais forte. É verdade mesmo. É verdade, claro. Você viu o que o Abel falou? Falou mais forte mesmo. Na verdade, mas é verdade. A gente falou aqui no programa, todos nós. É favoritíssimo o Palmeiras para cima da Internacional. O surpreendente foi que
não foi tão fácil como eu imaginava. O Bruno ontem aqui no programa, eu lembro bem, eu falei que o Corinthians era muito favorito, tinha que jogar, tem que melhorar, mesmo ganhando do Guarani, não jogou bem. Né? Mas tem que melhorar muito. Mas contra o Ituano, nada contra o Ituano, ainda lembrei do Marcinho, né? Marcinho, que é o técnico, começou no Corinthians, nada contra. O Ituano, 14º colocado no campeonato da Série B, tá certo? O Corinthians é favorito, com todos os problemas do Corinthians. O Bruno falou assim, ó, não me surpreenderia nada. Tô certo? Se empatar, estou acreditando a você, o que você falou ontem no programa. Não me surpreenderia nada o Ituano ganhar o jogo. Eu aqui fiquei calado e falei assim, o Bruno tá Netflix. Falou essa observação. Mas respeito o Bruno Prado, lógico. E pomba, quando deu a vitória, eu lembrei de você. Sim. Certo? E tô aqui reconhecendo o meu escorregão. E o Corinthians, mas aí... Foi o que pontuou mesmo. É um jogo que o Corinthians pode perder pontos. E aí, sem tirar mérito do Ituano, mas é mais culpa do Corinthians do que do Ituano isso aí. Mas Porque o Ituano faz o dele ali, o que é possível, mas a culpa é do Corinthians. De a gente imaginar um jogo equilibrado e que o Ituano poderia vencer como venceu. Né? A culpa é do Corinthians. E como eu falei, assim, é o início de temporada, beleza. O Palmeiras também teve problema com a Inter de Limeira, o São Paulo empatou com o Mirassol, o Palmeiras empatou com o Novo Horizontino, ok. Mas o problema é que eu não vejo, assim, esse time, esse elenco que está aí agora, assim, nossa, esse time vai evoluir muito. Eu acho que não é muito mais que isso aí, não. Sabe, é por aí. Sabe outra coisa que eu também, professor, discordo muito da bola, eu falo assim, ó, aí você tem um time, você tem um cara que é bom, o cara joga e no outro time tem um cara que é ruim. Aí o campo é ruim. Aí o cara fala assim, não, pô, mas prejudica mais quem é o craque, quem é bom. O cara é ruim, no campo ruim ele vai ficar pior. Porque o cara que é bom ainda vai ter um controle, um domínio. O cara fala assim pra mim, não, o campo, tudo bem. Qualidade técnica que você tem, o campo pior vai te deixar... Mas o cara que é ruim vai ficar pior ainda, que o campo, a bola vem toda de uma forma. Esse cara falou, não, mas o campo, que nem eu tava vendo ontem, o Atlético Mineiro quando perdeu, não, o campo é pior, não sei o quê. Patrocinense. Ah, o campo. O campo fica pior pra quem é mais ruim, pô. Sim. Fica pior pra quem é mais ruim. Eu também acho. E sobre o Yuri Alberto, Bruno Prado, que gerou todo esse nosso debate, essa falta de confiança dele ainda dando o que falar na temporada 24, tá difícil, né? Quando a fase não é boa, o torcedor vai pegando no pé e... Tem aí o Romero, que terminou em alta a temporada 23, já começou o ano com um golaço contra o Guarani. Por que um funciona e o outro não? Por que um consegue marcar e o outro não? Tem alguma explicação? Talvez o funcionamento do time? Não sei. Acho que até a característica de cada um. O Romero é um cara que briga, movimenta, mas também não vai ficar fazendo gol assim toda hora. Daqui a pouco vai parar de fazer gol também, porque não é muito assim. O Romero, ele tem muito gol na arena do Corinthians, ele é um dos principais artilheiros e é mérito dele. O Romero é um batalhador aí, é um cara que fez uma carreira bem respeitável aqui na América do Sul, no Cerro Porteño, jogou na seleção paraguaia, jogou na Argentina, no São Lourenço, jogou no futebol mexicano. Então ele tem uma carreira bem respeitável assim pro que ele pode atingir. Ele é um brigador assim, e ele é um dos principais artilheiros da arena, mas na média de gols ele tem uma média bem abaixo do Roger Guedes e do Jô, que são os outros dois ali que estão entre os primeiros, porque os outros são de outra característica e são melhores que ele, são jogadores de mais qualidade que o Romero. Então o Romero é um brigador, mas não vai ficar fazendo, você esperar que o Romero vai terminar o ano com 20 gols, não vai, acho que ele nunca fez 20 gols no ano, eu não lembro, 21, 22 gols, não é, ele vai, se ele fizer uns 10, tá ótimo, assim, 10, 11, é por aí. E o Yuri Alberto, eu não acho ele um jogador ruim, mas ele não está conseguindo mesmo jogar no Corinthians, acho que o lado psicológico é o que está pesando mais, e começa a ficar uma coisa preocupante, porque já tem muito tempo. Todo jogador passa por fase ruim, ninguém vai jogar bem o tempo inteiro, por melhor que seja o jogador. Mas normalmente quando é uma fase, é um período mais curto, o cara jogou mal 1 mês, 2 meses e voltou. O Yuri Alberto já tem mais tempo, então eu não sei se no Corinthians vai funcionar. O time não ajuda, o time não é bom e ele está muito para baixo ali. Assim, no Corinthians não dá. Se o Yuri Alberto tivesse um ataque com Éder Valencia no Inter, daria certo. Sim, no Inter ele foi muito bem, inclusive. No ataque do Palmeiras ele faria gol. Eu fico pensando também ele em outros times. Se ele jogasse no Atlético Mineiro ele faria gol. Eu acho que no Corinthians não vai rolar, não. Tem coisa que não dá. É igual o Fausto Vera, é o que eu tô falando, vai ter problema na temporada. Ele tem proposta para sair e não vão botar para jogar e
E diz que ele é nariz empinada. Ih, rapaz. A temporada só está começando. Ai, fumaça vai vir? Eu tô só esperando. Como é lá, Roma, né, professor? Roma, botaram fogo. Nero, né? Nero pôs fogo em Roma. Não, eu tô falando do Papa, que sobe aquela fumaça. Sim. Fumaceira. Calma, tá uma fumacinha só. Fumaça vai rolar aí, calma. Não é só aqui não, lá pro lado do Rio de Janeiro também vai ter.